Sim, Deus, Tu és santo, santo é o Seu nome. Recebe toda a nossa adoração, todo o nosso louvor nessa noite, Deus. Só o Senhor é digno. Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque ao mesmo tempo que o Senhor está aqui, você está em cada lar. O Senhor está em cada família aqui, nos assistindo, representada, Deus. O Senhor está lá. Deus, recebe o nosso culto. Deus, recebe a nossa adoração. Deus, recebe o nosso louvor, porque Tu és santo, Tu és digno. Ah, Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque temos o privilégio de cultuar o Teu nome. Obrigado, Deus, porque temos o privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Um Deus tão grande, tão poderoso, e ao mesmo tempo um Deus tão perto. Um Deus que habita em nós. Um Deus que está do nosso lado, independente das circunstâncias. Ah, Deus, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por esse culto. Fazemos isso para a honra e glória do Teu nome. Recebe o nosso louvor. Recebe esse culto. Recebe a nossa adoração, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Ângelo Liz, show. Gente, muito bom estar aqui hoje. Glória a Deus. É uma alegria nós estarmos entrando na tua casa nessa noite, compartilhando um pouco da palavra de Deus, trazendo um pouco de um louvor, de uma adoração genuína. E a gente até estava brincando ali. O Ângelo estava com um pouco de medo de ministrar essa noite, porque ele olhou dois carecas. Ele até pensou: vou terminar a ministração, meu cabelo vai cair. Mas é muito bom estar aqui hoje. Muito bom, muito bom. Gente, o Masterpoint, eu estava meditando durante essa semana para trazer a palavra para vocês essa noite. E algo Deus ministrou no meu coração com relação ao Masterpoint. O Masterpoint, ele nasceu no nosso coração, e a gente quer que ele nasceu no coração de Deus, antes de nascer no nosso coração. É um culto profético, é um culto de alinhamento. E eu quero dar essa liberdade para você que nos assiste. Não é um tempo apenas de você ser um telespectador. Não é um tempo apenas de você ficar aí sentado e me assistindo. E com certeza eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. É um culto profético. Então tenha liberdade, você que está nos assistindo, você que está lá no chat, você que está mandando mensagens lá no chat, tenha liberdade. Se Deus colocar no teu coração alguma pessoa, libere uma palavra profética para essa pessoa. Se você está hoje assistindo esse culto, e Deus tocar no teu coração acerca de qualquer coisa, que seja um culto profético. O corpo de Cristo, a partir do momento que ele se une, Deus usa a vida de pessoas. O corpo de Cristo é uma unidade de pessoas. Faça esse culto junto conosco. Tenha esse tempo de ministração. Seja usado por Deus essa noite, que eu creio que Deus vai falar no teu coração, e Deus vai usar a tua boca, ou melhor, os teus dedos, para que você possa liberar algumas palavras essa noite para algumas pessoas, amém? Eu quero trazer uma palavra para vocês, e meditando em cima de um texto, e talvez alguns conheçam, que é um texto muito conhecido, uma história muito conhecida, que é a história de Jericó, dos muros de Jericó, de Josué, né, e seu exército, e aí os muros de Jericó caindo, a conquista de Jericó. E quando eu estava ministrando, Deus ministrando no meu coração, né, sobre esse texto, e sobre o que eu vou pregar essa noite, sobre o que eu vou conversar com você nessa noite, na verdade, no meu interior eu gostaria que você estivesse aqui, junto conosco. Eu tinha certeza, não, ia ser um tempo profético, um tempo gostoso, mas ao mesmo tempo, quando aconteceu recentemente, ontem, né, nós tivemos aí as restrições,
e passamos a voltar para o culto online, num primeiro momento a gente fica meio resistente, não, e agora? Poxa, agora que a gente está voltando para o presencial, aquela coisa gostosa, mesmo mantendo afastamento, a gente tinha o olhar visual, talvez não tanto o sorriso por causa das máscaras, e aí voltar para o online. E eu entendi que a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, e antes mesmo de vir essa determinação, antes mesmo de vir esse decreto do governo estadual, era para os dias de hoje e era para o momento que nós estamos passando. Nós estamos passando algo similar ao que Josué estava passando. Então você que está com a tua Bíblia, e puder abrir ela em Josué capítulo 6, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui para vocês, Josué capítulo 6, versículo 1. Diz o seguinte: os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Versículo 3. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. Então a muralha da cidade, a muralha de Jericó, cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Um pouco mais para frente, no versículo 14, diz o seguinte: e fizeram isso durante 6 dias. Versículo 15, no 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas ao redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Versículo 20. Então os sacerdotes tocaram as cornetas, logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Que história linda, que história tremenda. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa história, mas nesse contexto nós vemos uma cidade totalmente sitiada, uma cidade totalmente vigiada, com muros altíssimos. A Bíblia conta que eram muros, não só muros altos, mas muros largos, algo impenetrável, algo que parecia inconquistável. E Deus dá um direcionamento: ei, Josué, reúna os soldados. Ei, Josué, reúna o seu exército. E Deus dá um direcionamento bem claro para Josué, e dá os passos bem claros para Josué, de, ei, todo dia, pegue o seu exército, dê uma volta, durante 6 dias. E somente no 7º dia, você vai dar 7 voltas. E a partir disso, toque as trombetas, toquem os chofares, toquem os sons, e o povo grita e a muralha vai cair. O que parecia impenetrável, o que parecia impossível, o que parecia, talvez, na razão humana, o ordinário, não ia funcionar. As estratégias militares não iam funcionar. Vem o sobrenatural de Deus e as muralhas caem. E o que Deus ministrou quando eu comecei a ler esse texto, talvez a gente esteja passando por isso hoje. Talvez você na sua vida esteja passando por uma situação, uma barreira que parece impenetrável.
Talvez você esteja passando por um momento na sua vida que talvez os muros estão muito altos. Talvez você olhe essa cidade, olha essa conquista e parece algo impossível. Talvez você olhe essa situação e fala, não, para isso eu não tenho jeito. Eu não posso conquistar isso, eu não posso vencer esse problema, eu não posso vencer essa circunstância. Talvez você esteja passando por talvez uma enfermidade, talvez você esteja passando por algo na tua vida profissional, talvez você esteja passando por algo dentro da sua vida familiar, com a sua cônjuge, eu não sei. Mas eu creio que, a partir do momento que você está diante de um problema, que parece impenetrável, que parece inconquistável, que parece que não tem solução, somente o sobrenatural de Deus para fazer com que você conquiste. Somente o sobrenatural de Deus para fazer com que você avance, rompa esse problema. E quando Deus começou a ministrar no meu coração a respeito disso, algo realmente, essa barreira que parecia impossível, algo tremendo que Deus fez em Jericó, é levantar um exército. Eu creio que estamos passando hoje, e o Master Point tem essa direção de um culto profético. A igreja está se levantando. A igreja está se levantando como um exército. Assim como foi em Jericó, eu creio que a igreja precisa se levantar como um exército de Deus. Diante dessas barreiras, diante dessas dificuldades, diante desses problemas talvez sanitários, diante de tanto problema governamental, e aí a gente olha, qual é a solução? O primeiro passo é a igreja se levantar como um exército de Deus. E quando a gente olha naquele momento, o exército ser levantado, quando a gente olha Josué conclamando o povo, ei, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma direção, precisamos montar e levantar um exército. Chegou o tempo da igreja se levantar como um exército. Independente de que a gente olhe as circunstâncias, independente que a gente olhe o ambiente que nós estamos vivendo, e aí talvez a gente olhe realmente, parece algo catastrófico, você na tua casa, você preso na tua casa, e agora, e a questão sanitária, e a vida, e as doenças, e aí a gente se sente paralisado. E talvez aquele povo, que os israelitas, quando chegaram frente àquele muro de Jericó, se sentiram paralisados. Como que eu vou avançar, Deus? Qual é a estratégia? E aí Deus conclama o povo, levante um exército. Eu falo para mim e para você hoje, como igreja, como corpo de Cristo, diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, levante um exército. Precisamos avançar, começar a conquistar. Às vezes eu vejo, muitas vezes, nós acanhados, a igreja acanhada, a igreja não se posicionando, a igreja não indo para áreas de influência da sociedade, muitas vezes por quê? Por medo. Porque está de frente de algo que parece impenetrável. Chegou a hora da igreja se levantar como um exército. E nessa hora, quando Deus abriu os meus olhos com relação a isso, com relação a esse texto, e Deus começou a ministrar no meu coração, com relação ao exército, alguns pilares foram determinantes para essa vitória de Josué e seu exército. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que tinha como característica desse exército, algo que já era notável nesse exército, é que esse exército tinha um comandante. O exército dos israelitas tinha um comandante. Ah, Tiago, sim, era Josué. Será? Vamos ler um pouco antes. Josué 5:13 diz o seguinte: Josué estava perto da cidade de Jericó. Ele estava perto do problema. De repente viu um homem com uma espada na mão, parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: você é do nosso exército ou é inimigo? Versículo 14: não sou nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus,
o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou. E disse: estou às suas ordens, meu Senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. A primeira coisa que nós temos que entender como igreja, como corpo de Cristo, que nós temos um comandante, o nosso Senhor Jesus. Nós não estamos sozinhos. Assim como Josué não vai ser na nossa força, assim como Josué não vai ser na nossa habilidade, assim como Josué não vai ser porque nós temos A, B, C ou D. Nós temos um comandante que nos dá a direção. E esse comandante se chama Jesus. Então, uma das características, e eu diria que era o pilar principal do exército que foi levantado para aquela situação, é que aquele exército tinha um comandante. E aquele comandante se chamava Jesus Cristo. A primeira coisa, a primeira característica desse exército, tinha um comandante. A segunda coisa que Deus ministrou no meu coração com relação a esse exército, ao exército de Deus, e eu quero que você já comece a internalizar, nós como igreja, nos levantando como exército de Deus, colocando o Senhor Jesus como comandante desse exército. Mas mais uma característica que tinha naquele comando, naquele exército que foi levantado para aquela situação, para aquelas muralhas, é que era um exército resiliente. Era um exército que tinha resiliência. Tiago, o que é isso? Até peguei aqui de uma maneira simples e direta, eu gostei dessa definição. É a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos, ou resistir à pressão de situações adversas. Uau! Talvez a gente esteja realmente passando por um problema. Será que a igreja, será que o exército de Deus está sendo resiliente? Se nós ainda não estamos sendo resilientes, essa é a característica do exército de Deus. A gente se adapta às mudanças, a gente se adapta a problemas, a gente é adaptável. Muitas vezes nós nos deparamos com algum problema e aí recuamos, e aí muitas vezes vem o medo, e às vezes vem a insegurança. E muitas vezes nós não somos resilientes. Mas uma das características, uma das coisas que fez com que aquele exército fosse vitorioso, era a resiliência. Talvez eles estavam dando voltas na cidade, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, eu não sei. Tiveram talvez algum problema, alguma intempérie pelo caminho, algum problema talvez do ambiente, não sei. Mas eles foram resilientes. Porque primeiro eles sabiam que tinha um comandante, eles sabiam que tinha um comandante que estava direcionando algo palpável, havia uma direção, havia uma promessa, a promessa da conquista. E talvez a gente se pegue como igreja, como exército de Deus, acerca de qualquer coisa, e nos deparamos com um problema. E agora? E o governo, e aí não sei o quê, e a educação, e a saúde, e a gente recua. Nós não somos muitas vezes resilientes de nos adaptarmos àquela situação. Olha que tremendo como fomos resilientes em relação a eu estar na tua casa hoje à noite. Pouco tempo. Imagine se a gente viesse com viesse uma determinação dessa e a gente sentasse e chorasse. Acabou, e agora? A gente não vai poder reunir como igreja. Não, resiliência é uma característica do exército de Deus. A segunda característica desse exército de Deus era obediência. Obediência. Havia uma direção, havia um norte dado pelo comandante, através de Josué. Quantas e quantas vezes nós como igreja temos sido obedientes a Deus? Será que frente às situações, será que frente aos problemas, será que frente às muralhas que estão diante da igreja, que estão diante das nossas vidas,
A gente tem buscado, primeiramente, para a gente ser obediente, a gente tem que ter buscado em Deus qual é a vontade dEle para aquela situação. E quantas vezes nós temos meditado em cima da palavra de Deus, perguntado para Deus, qual é o próximo passo? Para onde eu vou, Deus? Eu estou diante desse muro, o que devo fazer? Para que a gente seja obediente a algo, a gente precisa saber qual é a vontade, qual é a direção. Então, antes de ser obediente, nas muralhas, quando nós nos depararmos com esses problemas como igreja, a igreja precisa levantar a Deus, qual é a próxima direção? Qual é a sua vontade? E aí quando nós perguntarmos isso a Deus, e Deus nos der uma direção, devemos caminhar em obediência. Primeiro, entendendo que existe um comandante no exército. Devemos perguntar a Deus, sem questionar. Ou será que vocês acham que diante daquela situação, Josué chegou até Deus, ou aquele exército chegou até Deus, e Deus, mas por que tem que dar uma volta por dia? Não dá para ser, em vez de 6, 6 depois a 7ª, não dá para ser 3 ou 2, 10. Vamos questionar Deus, por que isso, por que aquilo? Não, simplesmente Josué obedeceu. Existia uma voz de comando, existia um norte frente àquela situação. Só que para que eles soubessem qual era seu norte, houve obediência. Houve uma disposição em saber qual era a direção, houve uma disposição para saber o norte, qual é o caminho, Deus, que eu devo seguir, frente àquela situação. E o exército obedeceu. A terceira característica daquele exército era a unidade. Exército, o sucesso de um exército, ele vem com unidade. Um exército dividido não frutifica, não vence, não é vencedor. Unidade. Será que nós, como igreja de Deus, como igreja do Senhor, estamos unidos? Estamos convergentes numa mesma direção? Entendendo que Deus quer usar o seu exército para que o reino de Deus avance aqui na terra. Chegou a hora, e profeticamente eu falo isso hoje para você. Chegou a hora da igreja se levantar em unidade. E eu não estou dizendo unidade com relação a um evento A, B ou C. É unidade em relação às ações, em relação a conquistas. Deus quer usar o exército de Deus em unidade, para que a gente conquiste, para que a gente avance. Muitas vezes nós temos olhado como igreja e talvez sem unidade a gente vê obras das trevas avançando, a gente vê outras coisas avançando, triunfando e a gente como igreja fica paralisado e chupando o dedo. Não, chupar dedo não pode pôr a mão na boca, mas fica lá, e daí qual que vai ser o nosso papel? Não, é assim mesmo. É o tempo da tribulação, e é mesmo, deixa. Não! Como igreja nós temos que nos posicionar, como igreja nós temos que trabalhar em unidade, deixar as placas de lado, e levantar o nosso único e suficiente Salvador, somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, que é Jesus. Nós como igreja, como corpo de Cristo, só vamos começar a triunfar na nossa nação, a partir do momento que nós andarmos em unidade. Gente, daqui a pouco, os estudos comprovam que mais da metade da população vai ser evangélica. Vocês estão entendendo? O exército de Deus que está sendo montado na nossa nação. Agora, se nós não entendermos que nós devemos andar em unidade, se nós não entendermos que nós temos que caminhar numa mesma direção, no mesmo foco, no mesmo objetivo, entendendo que existe um único comandante, que é Jesus, nós não vamos triunfar, nós não vamos vencer. Aquele exército de Jericó, aquele exército de Josué, só foi vitorioso à frente daquela situação, porque andou em unidade. Sabe, tem que muitas vezes parar de olhar para o nosso próprio umbigo.
É o nosso jeito, eu vou fazer assim, e não. Não, o problema deles não é. Não! O corpo de Cristo tem que andar em unidade. Essa era uma característica do exército de Josué. Uma outra característica é a presença. O segredo da nossa vitória como igreja é a presença. A direção que foi dada pelo comandante desse exército é: leve a arca da aliança. Caminhe com a arca em volta de Jericó. Naquela época, a arca simbolizava a presença de Deus. E aí os sacerdotes foram levantados e olha, vocês vão dar as voltas, né? 1, 2, 3, 4, todo dia. A presença. Se nós andarmos em unidade, se nós entendermos que somos resilientes, mas não convocarmos, não permitirmos que a presença de Deus esteja dentro do exército de Deus, nós não triunfaremos. Presença. Temos como igreja sido a presença de Deus nos lugares? Muitas vezes eu vejo que a igreja se posicionando, mas muitas vezes muito com objetivos errados, não permitindo que a presença seja manifesta, não permitindo ser direcionado pelo comandante desse exército. Se queremos triunfar, teremos que permitir que a presença esteja dentro desse exército. Porque aquela conquista de Jericó só foi possível por causa da presença. O que parece impenetrável, o que parece impossível, o sobrenatural vem através da presença. Temos que buscar como igreja a presença de Deus. Temos que buscar como igreja permitirmos que o próprio Deus, o Espírito Santo, se manifeste através de nossas vidas, de uma maneira livre. Presença. Uma outra característica desse exército era a certeza, era a confiança. Salmos 27:3 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Certeza da vitória. Muitas vezes nós caminhamos juntamente como corpo de Cristo, como igreja, mas talvez venha a dúvida no nosso coração. Não, mas será que realmente a gente vai triunfar? Será que realmente a gente vai conquistar as áreas da sociedade? Não, essa é impenetrável. Esses dias mesmo eu estava conversando com um amigo meu sobre a política. A política é impenetrável. A política é um muro que não tem espaço. Agora a educação também não. E algo que parece impenetrável, algo que, se a gente não tiver certeza que o nosso comandante está no comando, se a gente não tiver certeza, e a certeza vem com a confiança, com a fé, que existe alguém no comando. Não tenha medo. 2 Crônicas 32:7 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Sabe por que nós não devemos temer? Porque aquele que está conosco, o poder de quem está conosco é muito maior do que estão com eles. A partir do momento que nós entendermos isso como igreja, nós não vamos temer. Nós não vamos temer a afronta do inimigo. Nós vamos avançar. Deuteronômio 23:4. Olha que texto tremendo. Escutem o que eu estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem. Não se apavorem. Não fiquem com medo, pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Naquela época, o comandante do exército, ele não ficava sentado lá e, olha, eu estou aqui e vamos lá lutar, tá? Daí depois vocês me tragam informação. Não, o comandante ia à frente.
Por isso que nós não devemos ter medo. Se estamos diante de uma situação que parece impossível, se estamos diante de uma situação que parece impenetrável, temos que confiar que quem está conosco é o nosso comandante Jesus. Caminhe com essa certeza, caminhe com essa fé. Era uma característica do exército de Josué. E a última característica que eles tinham era a celebração. Eu vejo, óbvio, tinha um lado profético em relação aos gritos, quando a trombeta era tocada, quando o chofar era tocado. Mas o que Deus ministrou no meu coração é que nós devemos celebrar. E olha que interessante, antes dos muros caírem, eles gritaram. A celebração vem antes da circunstância mudar. Às vezes a gente está olhando a circunstância e ok, Tiago, eu sei que como igreja o nosso comandante está no comando, Jesus está no comando, estamos realmente querendo trabalhar em unidade, temos que ser resilientes a esses problemas, né? Parar de murmurar, parar de reclamar, vamos levantar, vamos avançar como igreja, nós temos certeza disso, nós estamos certos, convictos que a vitória é certa. Mas, Tiago, ainda não estou vendo mudança, então, não, vamos esperar. Vamos esperar para celebrar. Uma das características do exército de Deus é a celebração. E a celebração, ela independe da mudança, da circunstância mudar. A celebração, ela independe do ambiente mudar. Comece no teu coração a celebrar. Ei, eu tenho um comandante. Ei, nós como igreja nós vamos triunfar. Ei, nós como igreja nós vamos avançar. Nós vamos avançar com o reino de Deus nas áreas de influência da sociedade. Nós vamos avançar dentro da política. Nós vamos avançar dentro da educação. Declare, comece a visualizar a vitória. Comece a visualizar o que Deus está nos dando. Ei, nós como igreja, em unidade, em uma única direção, nós temos que começar a crer. Nós temos que começar a visualizar essa vitória. Nós temos que começar a ver os muros caírem. A partir do momento que nós caminharmos assim, nós começaremos a celebrar. Nós começaremos, uau, e é isso, estamos celebrando, porque nós estamos convictos da vitória. Nós estamos certos da vitória. Chegou o tempo da igreja se levantar como exército de Deus. Chegou o tempo da igreja se posicionar como exército de Deus, em unidade, sendo resiliente, sabendo que existe um comandante, que ele já é vitorioso, sabendo que existe um comandante, que está com a chave da morte e da vida. Esse comandante se chama Jesus. Nós como igreja, temos que começar a caminhar, triunfar, avançar no reino de Deus, porque sabemos que a vitória é certa. A história conta que essa conquista de Jericó, ela foi determinante, ela foi o start, ela foi o início para a conquista de Canaã. A conquista de Jericó abriu as portas, foi o início para que o povo israelita conquistasse Canaã. Para aqueles que não sabem, Canaã é a terra prometida. Para aqueles que não sabem, Canaã é a terra que mana leite e mel, é o lugar que Deus deseja para nós como igreja. Mas os israelitas daquela época tiveram que se posicionar frente aos muros de Jericó, em unidade, tendo a certeza que o sobrenatural vinha sobre aquela situação. O que eu quero declarar nessa noite, como igreja, profeticamente falando, o texto que está em Isaías 13:4, que diz o seguinte: escutem, há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem. Não sei se você está em casa. Escutem.
Se você está dormindo, né? Alguém está dormindo, dá um... Escutem! É uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos exércitos, o nosso Jesus, está reunindo um exército para a guerra. Uau! Levante-se, escutem. Eu ouço o som. Profeticamente eu falo, eu ouço o som do exército de Deus se reunindo. Eu ouço o som da multidão se reunindo. Eu ouço o som da igreja se levantando. Eu ouço o som do corpo de Cristo se levantando. O Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, está reunindo o seu povo. Chegou a hora de nós como igreja, chegou a hora de nós como exército de Deus nos posicionarmos, de avançarmos, de conquistarmos. Chegou a hora de estarmos juntos, unidos. É um tempo profético para a igreja. É um tempo profético onde a sociedade está se distanciando. A igreja começará a se unir. Enquanto a sociedade fisicamente está se distanciando, eu creio que é um tempo profético da igreja começar a se unir. O exército de Deus está se unindo. O exército de Deus está se levantando. Creia nisso, escute isso. Abra os teus ouvidos proféticos e escute que o exército de Deus está se levantando. E talvez você esteja se perguntando: Deus, mas será que eu faço parte desse exército? Deus, será que realmente eu estou vinculado a esse exército? Será que realmente eu faço parte da igreja de Cristo? Eu quero dizer para você hoje, existem boas novas. Eu quero dizer para você hoje que talvez esteja nos assistindo pela primeira vez e não está meio que entendendo, não, como assim exército de Deus? Como assim corpo de Cristo? O que é isso? Eu quero dizer para você hoje, você quer fazer parte do exército de Deus? Você quer ter o Senhor Jesus como comandante da tua vida? Você quer fazer parte desse exército triunfoso? Você quer fazer parte desse exército vitorioso? Você quer fazer parte desse exército que independe de circunstâncias, independe de tribulações? É um exército que permite o sobrenatural? Eu te faço um convite. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Creia que Ele veio. Creia que Ele é o comandante do teu exército. Creia que Jesus, Ele veio para ser o comandante da tua vida. O comandante que irá te direcionar para a vitória. Se você crê no teu coração, acesse esse link. Acesse sky.church/boas novas. Se você sente no teu coração: ei, eu quero saber como que eu dou esse passo, como que eu faço parte do exército de Deus. Existem boas novas. Existem boas novas. E para finalizar, a partir do momento que nós entendemos que estamos triunfando, que estamos vencendo frente às nossas tribulações, frente a essas muralhas que parecem impenetráveis. Talvez a gente esteja olhando a pandemia, o Covid, como uma muralha. Talvez a gente esteja vendo a questão sanitária como uma muralha, eu não sei. Mas existe Canaã. Existe uma promessa. E a palavra de Deus diz em Salmos 24. Presta atenção. Salmos 24, versículo 7. Diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Quem é este? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra.
Preste atenção. Esse salmo ele está refletindo o momento que Jesus triunfou sobre a morte. A palavra de Deus diz que no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, Jesus, e ele entrou nas portas eternas. Quando ele entra nas portas eternas, vitorioso, quando ele entra nas portas eternas, sendo vitorioso, os céus começam a bradar: quem é este? Quem é esse? Ele é forte, ele é poderoso, ele é poderoso na guerra, ele venceu, ele ressuscitou. Esse é Jesus, ele está entrando. Só que o salmo ele continua, e ele diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ei, peraí, mas ele já não entrou? E os céus começam a bradar novamente: quem é este? Quem é este Rei da Glória? E o versículo 10 diz: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Sabe o que significa isso? A segunda volta de Jesus, no momento que Ele entrar nos céus, Ele estará com o seu exército, Ele estará comigo e com você, e os céus vão nos olhar, e vão olhar: quem é este que está entrando? Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. E quem são esses que estão junto com Ele? É o exército de Deus, a igreja amada, a igreja pura, a igreja verdadeira. Esse é o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. O céu irá olhar. Naquele segundo momento, Jesus entrando nas portas eternas, com o seu exército, com a sua igreja. Entraremos nas portas eternas. Nós que fazemos parte desse exército, passaremos a eternidade com Ele, com o Senhor dos exércitos, o Rei da Glória. Eu creio que é um tempo profético, a igreja se levantando como um exército, e olhando Canaã. Talvez a gente se olhe hoje em frente a uma tribulação, em frente a um muro que parece impenetrável. Mas a partir do momento que nós entendemos essas características, aplicamos como igreja essas características, e temos a visão do que Deus tem para a nossa vida, é a vida eterna. Levantai-vos as portas, as vossas cabeças. Quem é este? O Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória. Deus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque temos essa certeza. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o comandante desse exército. O Senhor está à frente da batalha. Em Ti triunfaremos. Não há barreiras que possam nos impedir de triunfar, de avançar como igreja. Eu creio na unidade da igreja. Eu creio que nós avançaremos como um exército resiliente, um exército que caminha em fé, um exército que tem a certeza da vitória. Essa é a igreja do Senhor. Ah, Deus, obrigado. Obrigado porque assim como nós declaramos hoje naquele salmo, nós entraremos juntos com Jesus da eternidade. Que privilégio, Deus. Ah, Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, do nosso exército. Toca nas nossas vidas, Deus. Toca nas nossas vidas.
Ah, Jesus, se fosse você, eu não sei, se mexa na tua casa, tem essa percepção da vitória, comece a celebrar, comece a clamar, comece a dar gritos de vitória. Ei, Jesus, estaremos juntos com o Senhor no paraíso, estaremos juntos com o Senhor eternamente, entraremos nos céus, e os céus proclamarão que o Senhor é o Senhor da glória. Ah, Jesus, que privilégio, porque nós veremos isso, Deus. Yes, Deus, é isso, Deus. O exército de Deus não fica carrancudo, o exército de Deus não é um exército triste, um exército de Deus não fica triste, o exército de Deus tem a certeza da vitória, porque a nossa vitória é triunfar na eternidade com Cristo, e isso já está conquistado, isso já nos foi liberado, essa é a vitória já nos espera. Quem é esse? Esse é o Rei da Glória. Você em casa, pega a tua família agora, comece a celebrar, comece com danças de júbilo, comece a gritar, eu não sei, mas tenha certeza dessa vitória. Estamos triunfando sim, estamos avançando sim. Como igreja do Senhor, temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Vitória.